Quero, senhor presidente, aqui, de novo dessa tribuna, chamar a atenção sobre um ponto que, por diversas vezes, ocupamos esse espaço, participamos de debates, apresentamos proposituras, fizemos, eu diria até, uma longa jornada acerca dessas questões e me refiro exatamente às respostas para um período de crise tão grave quanto esse que nós estamos vivenciando. Eu tive a oportunidade, senhor presidente, de participar aqui do período crítico da crise de duas formas. Uma como deputado, portanto, ali ainda no período de 2008, quando do aprofundamento da crise internacional, e depois tive a oportunidade de experimentar os efeitos da crise atuando como secretário de Planejamento do Estado da Bahia durante o governo do atual ministro da Casa Civil, o ministro Jacques Wagner. E, portanto, senhor presidente, nos acostumamos a tentar enxergar a crise na ótica das saídas, caminho para as soluções, sem perder de vista a possibilidade de fazer ajustes. Eu fui secretário de Planejamento do Estado, tive que, na minha chegada, a minha primeira medida foi exatamente rever o orçamento que havia sido aprovado no ano anterior pela Assembleia Legislativa do Estado da Bahia. Ninguém faz revisão de orçamento em ano de crise sem cortes, portanto, com ajustes. Mas na mesma linha, senador Jorge Viana, em que nós apresentamos as propostas de cortes, portanto, ali no Estado da Bahia e aqui no plano nacional, também se apresentava de forma muito enfática a chamada rota de saída ou de soluções, portanto, apresentando alternativas para a área do investimento, a busca do crescimento econômico, a necessidade de investimentos para a geração de postos de trabalho, portanto, numa iniciativa que nós encontramos, de certa forma, o mesmo espírito em todas as unidades da federação desse país naquele período. E, principalmente, pilotada pelo núcleo central da federação, aqui o governo federal. Portanto, nós vivemos hoje uma crise de proporções diferenciadas, óbvio. Eu não conheço na história da humanidade uma crise que tenha sido literalmente igual a outra. A gente pode até falar que os períodos cíclicos, eles se apresentam de forma muito próximas, mas são com, eu diria, início, com intensidades e com, principalmente, características bem diferentes. É óbvio que essa crise, ela é numa proporção muito maior, mas ela é uma crise, por exemplo, que os efeitos internacionais, portanto, a crise internacional, que agora nós não estamos vivenciando como o fato de 2008 e 2009, esses fatores não se apresentam do lado de cá. É óbvio que a alta variação cambial, da forma como ela se processou, ela incide na economia, mas, por outro lado, ela incide também positivamente. $1 a R$2, meu caro Jorge Viana, pode ser bom para quem enxerga a possibilidade de fazer viagem todo dia para os chamados mercados aí fora para fazer compras de ordem pessoal. Não para a gente promover compras ou vendas, nós estamos falando dos interesses dos negócios de uma nação. Portanto, essa variação cambial de agora, senador Romero, deveria ser enxergada pelo nosso governo como, inclusive, uma janela de oportunidades para a gente aproveitar as relações internacionais e aprofundarmos de forma muito clara a possibilidade de vendas dos nossos produtos. Mas, para isso, nós precisamos de competitividade, de inovação, nós precisamos, inclusive, de incentivos. E nós vamos chegando ao final do ano e, lamentavelmente, nós não vamos encontrando respostas para que essas coisas possam retomar. Votamos diversas matérias, criou-se uma áurea
Isso é uma área imensa em torno da questão da sessão do Congresso que apreciava os vetos. Depois de votados os vetos, estabelecidos inclusive como a maior crise, a proposta de reajuste dos servidores do Judiciário. Eleitos e escolhidos, inclusive, como os responsáveis pela crise. Tá bom, o veto foi mantido. E aí, no outro dia, o que mudou na ponta? No outro dia, que propostas foram apresentadas? Nós vamos votar uma medida provisória daqui a pouco, importantíssima, relatada pelo senador Eunício Oliveira, importante para o setor elétrico. Mas eu todo dia me pergunto aqui, qual é o rumo depois disso? Porque esse mesmo filme de votar, nós estamos assistindo aqui há muito tempo. Votamos medida provisória do ajuste, que envolvia negócio de caranguejo, seguro-defeso. Aí depois já vem um outro decreto que aí já proíbe. Aí tem o PDL aqui, já capitaneado pelo meu amigo Omar, do Amazonas, para derrubar o decreto. Enfim, nós votamos tudo isso. E aí estamos voltando e não votando a estaca zero. E eu pergunto, senador Romero, o bom debate sobre a questão da gente preparar os estados e municípios para o crescimento econômico, o debate da retomada do Pacto Federativo, os grandes temas levantados na campanha, para que a gente tivesse a oportunidade de continuar botando o país para crescer. Temos a expectativa de um PIB extremamente, eu diria, incisivo para acabar de completar esse quadro que eu estou me referindo aqui. Então, portanto, nós precisamos de iniciativas para a gente sair desse sufoco. Aí podem dizer, mas nós temos uma crise política instalada. A crise política pode estar instalada até de forma mais grave em uma das casas, mas nem por isso a Câmara deixou de votar matérias. Então, portanto, o que nós precisamos votar? Ou até o que nós não precisamos votar, mas o que é que nós precisamos botar para rodar? O que é que nós devemos focar? Essa semana, inclusive, vi o pronunciamento de alguns membros da oposição, dizendo até que se tivesse uma proposta de rumo que eles aceitariam, num esforço, a gente encontrar uma alternativa, um caminho para a gente salvar a nossa economia e tentar dar respostas. Então, acho que esse é um ambiente que a gente precisaria, inclusive, focar nesse final de ano. Se contarmos o número de sessões que teremos até o dia 17, eu quero insistir com isso, senador Jorge Viana, não teremos mais do que 8 dias de sessões. 8 dias. De hoje até o dia 17. Portanto, pouquíssimo tempo para a gente achar que nós vamos fazer em 8 dias o que não fizemos em 80. Portanto, é preciso nessa hora fazer seleções, ou melhor, fazer a seleção. Nós precisamos fazer a escolha. Isso que nós fizemos hoje, senador Jorge Viana, na Comissão de Assuntos Econômicos, votar de maneira rápida uma matéria, para ver se tem incidência na área, inclusive, da competitividade e da inovação. Agora é preciso que isso também tenha resposta imediata do outro lado. Não adianta aprovar diretrizes se a gente não tiver encaminhamento na ponta. Então, cobrar do Congresso Nacional, correto. É o poder mais fácil de ser cobrado lá fora. O dia que a gente não vota uma matéria aqui, as pessoas, até alguns de nós, alguns fazem isso, não fizemos nada. Que é isso? Votar todo dia não significa produção. Precisamos fazer escolhas, meu caro Moca. O que é que deve ser feito? Qual o ponto crucial que deve ser tocado agora para que a gente verdadeiramente consiga reordenar a nossa economia, botar esse Brasil para voltar a crescer, dar respostas aos nossos municípios lá na ponta, onde nós começamos a enfrentar dificuldades, e vou concluir, senador Jorge Viana, para pagar as contas, muito pior. São os nossos companheiros do município que estão perdendo o seu local de trabalho ou perdendo a condição de sua produção. Seja pela seca, pela longa estiagem do Nordeste ou até pelo excesso de água no Sul. De novo, estamos debatendo com o mesmo tema.
Como se a gente não soubesse que nesse período chove no Rio Grande do Sul, além da conta, e que no Nordeste já previsão anunciada há muito tempo, a longa estiagem seria mantida. Que políticas adotamos? Nós estamos com um problema, senador Moca, da renegociação das dívidas. Nós estamos com um problema de recursos para a agricultura familiar. De novo, nós fizemos aqui durante os 4 anos passados, senador Moca, aprovação de matéria para tratar em cada ano dessa questão da dívida. Portanto, precisamos fazer seleção. Qual o ponto que pode nos ligar? Qual o ponto que pode nos levar a buscar a solução para esse momento de crise? É isso que nos cobram, senador, todas as pessoas que estão na rua. Eu dou uma parte a Vossa Excelência. Isso é muito objetivo. E, na verdade, senador, nós teríamos que ter aqui um interlocutor do governo dizendo exatamente, são esses 3 ou esses 4 pontos, e nessas últimas sessões, a gente centrar fogo, fazer um esforço e votar essas matérias. Quer dizer, agora, se deixar cada um debater e achar que aquilo que é a coisa mais importante para ele e não para o país, aí realmente nós vamos ficar, vai entrando o recesso e nós não vamos votar aquilo que é mais importante para o país, que realmente isso deveria, pelo menos nessa reta final, com uma interlocução realmente que falasse em nome do governo e que pudesse se entender com as lideranças aqui do Senado. Muito obrigado, senador Walter Pinheiro. Mas é isso, senador Moca. Aí, Jorge, eu concluo fazendo a mesma pergunta que fiz no dia, 28 de janeiro, antes dos trabalhos aqui, em março, depois das manifestações, em junho, depois das manifestações, em julho, durante o período da reunião da presidente com os governadores de estado, depois em agosto, em setembro, em outubro, e repito agora a mesma pergunta em novembro. Qual o rumo? Qual deve ser o caminho que a gente pode seguir? E com quem, senador Moca, a gente dialoga para a gente tentar botar esse velho Brasil para andar? É esse o desafio. Mais do que votar matérias, é a gente escolher agora, efetivamente, qual deve ser o caminho e a alternativa para a gente resolver os problemas do nosso Brasil. Muito obrigado, senhor.